Professor Wilson Cortez, em parceria com SOS Curso e com SOS Áudio Concursos. Vamos agora ao decreto 32.250 de 11 de maio de 2010. Esse decreto dispõe sobre a nota fiscal de serviços eletrônica, a NFSE, também chamada nota carioca, e dá outras providências. Nesse texto, muitas vezes vai aparecer a NFSE, nota carioca, e eu vou, a princípio, resumir essa informação como nota carioca, tá bom? Para ficar mais fácil para você. Vamos lá? O prefeito da cidade do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e considerando a necessidade de disciplinar a emissão da nota fiscal de serviço eletrônica, instituída pela Lei 5.098, de 15 de outubro de 2009, decreta. Artigo 1º. A nota carioca é um documento fiscal referente ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o ISS, instituída pela Lei 5.098, de 15 de outubro de 2009, será emitida e armazenada eletronicamente em sistema próprio da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, com o objetivo de registrar as operações relativas à prestação de serviços. Parágrafo único. A simples emissão e armazenamento de notas fiscais de serviço eletrônico Nota Carioca no sistema de que trata o CAPT não se enquadra como atendimento a programa de acompanhamento e verificação da arrecadação por sistemas eletrônicos dos tributos elencados no artigo 171 da Lei 691, de 24 de dezembro de 1984, ao qual se refere em parágrafo único do artigo 221 da mesma lei e o parágrafo 2º do artigo 45 do Decreto 14.602, de 29 de fevereiro de 1996. Artigo 2º. A nota carioca será emitida: 1. Quando o prestador de serviço estabelecido no município do Rio de Janeiro executar serviço. 2. Quando o prestador de serviço de exploração de rodovias, ainda que não estabelecida no município do Rio de Janeiro, exercer atividade neste território em caráter habitual ou permanente. 3. Quando os prestadores descritos nos incisos 1 e 2 receberem adiantamento, sinal ou pagamento antecipado, inclusive em bens ou direitos. Parágrafo 1º. Ato do secretário municipal da Fazenda definirá: 1. Os prestadores de serviços sujeitos à obrigação referida no CAPT, assim como o cronograma e a forma de implantação dessa obrigação. 2. Os serviços com relação aos quais será vedada a emissão da nota fiscal de serviço eletrônico, nota carioca, sem prejuízo do disposto no parágrafo 2º desse artigo. Parágrafo 2º. A emissão da nota carioca será vedada aos profissionais autônomos. Parágrafo 3º. Na hipótese do inciso 3 do CAPT, se o serviço não for prestado e o sinal ou pagamento antecipado for devolvido, o prestador poderá cancelar a nota carioca emitida. Parágrafo 4º. A emissão da nota carioca não dependerá da autorização para impressão de documentos fiscais, a IDF. Artigo 3º. A nota carioca conterá as seguintes informações: 1. Quanto à identificação do prestador de serviço: a. Nome ou razão social. B. CNPJ, inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. C. Inscrição municipal. D. Endereço. E. E-mail. 2. Quanto à identificação do tomador do serviço: a. Nome ou razão social. B. Inscrição no CPF ou no CNPJ. Cadastro Nacional de Pessoa Física ou Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. C. Inscrição municipal, se houver. D. Endereço. E. E-mail. 3. Quanto ao serviço prestado: a. Discriminação do serviço. B. Código do serviço conforme tabela a ser definida em ato do secretário municipal de Fazenda. C. Valor total do serviço. D. Valor da dedução, se houver. E. Indicação de isenção, imunidade, suspensão por decisão judicial ou por procedimento administrativo relativos ao ISS, quando for o caso. F. Indicação de retenção do ISS na fonte, quando for o caso. G. Indicação de tributação com base de cálculo fixa ou pelo regime especial unificado instituído pela Lei Complementar Federal, a Lei Geral, número 123, de 14 de dezembro de 2006, Simples Nacional, quando for o caso. H. Valor da base de cálculo, alíquota e valor do ISS apurado. 4. Outras indicações: a. Numeração sequencial. B. Código de verificação de autenticidade. C. Data e hora de emissão. D. Número do recibo provisório de serviços, RPS,
a que se refere, caso tenha sido emitido. E. Valor do crédito gerado para abatimento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU, quando for o caso. F. Identificador numérico ou alfanumérico para a participação do tomador do serviço em sorteio de prêmios, quando for o caso. Parágrafo 1º. Serão opcionais, a critério do tomador do serviço: 1. As informações referidas no inciso 2 do CAPT, no caso em que o tomador for pessoa natural. 2. O e-mail do tomador, se pessoa jurídica. Parágrafo 2º. Ato do secretário municipal de Fazenda definirá: 1. O modelo da nota fiscal de serviço eletrônica, nota carioca. 2. A obrigação de inserir na nota carioca informações adicionais a serem apresentadas por prestadores de determinados serviços. Artigo 4º. A nota carioca será emitida no sistema após a validação das informações transmitidas pelo prestador por meio de um aplicativo disponibilizado pela Prefeitura na internet, no seguinte endereço eletrônico: https://notacarioca.rio.gov.br. Parágrafo único. A nota carioca emitida deverá ser impressa em via única e entregue ao tomador de serviço ou ser enviada a este por e-mail, a seu critério. Artigo 5º. Na impossibilidade de conexão imediata com o sistema para emissão da nota carioca, o prestador de serviço deverá emitir um recibo provisório de serviço, também chamado de RPS, cujas informações serão posteriormente transmitidas ao sistema para conversão em nota carioca. Artigo 6º. O recibo provisório de serviços, ou RPS, terá formato livre, devendo conter as seguintes informações: 1. A expressão Recibo Provisório de Serviços, RPS. 2. A numeração em ordem crescente sequencial, iniciada pelo numeral 1, e a identificação da série alfanumérica, quando for o caso. 3. A data de emissão. 4. A identificação do prestador de serviço, conforme artigo 3º, inciso 1. 5. A identificação do tomador de serviço, conforme artigo 3º, inciso 2, observado o inciso 1 do parágrafo 1º do mesmo artigo. 6. Informações quanto ao serviço prestado, conforme inciso 3 do artigo 3º. 7. A mensagem. Obrigatória conversão em nota fiscal de serviço eletrônica, nota carioca, em até 20 dias. Consulte https://notacarioca.rio.gov.br. Parágrafo 1º. O RPS será emitido em duas vias de igual teor, sendo uma delas entregue ao tomador do serviço e a outra mantida pelo prestador até a conversão em nota carioca. Parágrafo 2º. O RPS será confeccionado pelo prestador de serviços sem necessidade de autorização prévia. Parágrafo 3º. No interesse da fiscalização, a administração tributária poderá instituir procedimentos para controle do RPS. Parágrafo 4º. Ato do secretário municipal de Fazenda poderá determinar ou autorizar a utilização como RPS de documentos ou modelos admitidos anteriormente à obrigatoriedade da nota fiscal de serviços eletrônica, nota carioca. Artigo 7º. A conversão do RPS em nota fiscal de serviços eletrônica, nota carioca, deverá ser efetivada até o 20º dia seguinte ao da sua emissão, não podendo, entretanto, ultrapassar o segundo dia útil do mês seguinte ao da sua competência. Parágrafo 1º. A conversão de que trata o CAPT será feita diretamente no sistema ou por transmissão em lotes, na forma definida em ato do secretário municipal de Fazenda. Parágrafo 2º. A correção de quaisquer inconsistências nas informações transmitidas deverá ser efetuada no prazo definido no CAPT. Parágrafo 3º. A falta de conversão do RPS em nota carioca configura a não emissão da nota fiscal ou documento equivalente, sujeitando o prestador de serviço à penalidade prevista na legislação. Artigo 8º. O pagamento do ISS referente à nota carioca deverá ser efetivado até o terceiro dia útil do mês seguinte ao mês de competência. Parágrafo 2º. Disposto no CAPT também se aplica a pagamento referente a serviço declarado nos termos do artigo 11, cujo tomador seja responsável pela retenção do imposto. Parágrafo 3º. Disposto no CAPT não se aplica a pagamento do imposto. 3. Devido por prestador de serviço optante pelo regime do Simples Nacional, que deverá ser pago no prazo do próprio regime. Artigo 9º. O pagamento de que trata o artigo 8º deverá ser feito exclusivamente por meio do documento de arrecadação das receitas municipais, o DARM, DARM, emitido através do sistema da nota fiscal de serviços eletrônica, nota carioca, com exceção 2. Da hipótese prevista no artigo 8º, parágrafo 3º, inciso 3,
na qual deverá ser utilizado o documento de arrecadação do próprio regime. 3. Da hipótese de retenção na fonte por órgãos da administração pública direta da União, dos Estados, do DF e do município, na qual deverá ser emitido o DARM, DARM, convencional. Parágrafo único. Os responsáveis tributários não emitentes de nota carioca deverão se cadastrar no sistema para fins de emissão do DARM, a ser utilizado no pagamento do imposto retido. Artigo 10. Não se aplicará aos prestadores de serviços autorizados a emitir a nota carioca o limite de que trata o caput do artigo 155 do Decreto 14.602, de 29 de fevereiro de 96. Parágrafo único. Ato do titular da Coordenadoria do Imposto sobre Serviços de qualquer natureza e taxas da Secretaria Municipal de Fazenda definirá o limite, os critérios e a forma para a utilização de débitos fiscais no sistema da nota fiscal de serviços eletrônica Nota Carioca. Artigo 11. Todo aquele que possuir estabelecimento no município deve declarar os serviços tomados por tais estabelecimentos quando estes serviços forem prestados por não emitentes da nota carioca, mesmo que os prestadores estejam localizados fora do município. Parágrafo 1º. A declaração de que trata o caput deverá ser prestada por meio de um aplicativo referido no artigo 4º até o segundo dia útil do mês seguinte ao da competência dos serviços tomados, estejam ou não sujeitos à retenção do ISS. Parágrafo 2º. A falta da declaração no prazo estabelecido das correções ou complementações exigidas sujeitará o obrigado à penalidade prevista na legislação. Parágrafo 3º. Parágrafo 3º. Considera-se estabelecimento de qualquer local onde se exerçam atividades mercantis ou de prestação de serviços, com ou sem finalidade lucrativa. Parágrafo 4º. Ato do secretário municipal de Fazenda poderá excepcionar a obrigação prevista no caput. Artigo 11-A. Os prestadores de serviços autorizados a emitir a nota carioca deverão declarar, por meio do aplicativo referido no artigo 4º, as deduções legais cabíveis nos serviços previstos no subitens 702, 705 e 715, da lista do artigo 1º do Decreto 10.514, de 8 de outubro de 1991, bem como o valor dos materiais provenientes do desmonte, desde que utilizados, destinados à utilização como insumo em serviços futuros. Parágrafo 1º. Previamente à declaração de que trata o caput, os respectivos prestadores de serviço deverão efetuar o cadastramento da obra na forma definida em ato do secretário municipal da Fazenda. Parágrafo 2º. A declaração de que trata o caput deverá ser prestada documento a documento, não podendo ultrapassar o segundo dia útil do mês seguinte àquele em que seu valor for utilizado para a dedução. Parágrafo 3º. A falta da declaração no prazo estabelecido das correções ou complementações exigidas sujeitará o obrigado às penalidades previstas na legislação. Artigo 11-B. Os prestadores de serviço autorizados a emitir a nota carioca deverão efetuar a declaração de ausência de movimento econômico por meio do aplicativo referido no artigo 4º a cada competência em que não prestarem serviços. Parágrafo 1º. A declaração de ausência de motivo econômico deverá ser feita até o segundo dia útil do mês seguinte à respectiva competência. Parágrafo 2º. As sociedades uniprofissionais de que trata a Lei 3.720, de 5 de março de 2004, bem como os microempreendedores individuais, o MEI, previstos na Lei Complementar número 123, de 14 de dezembro de 2006, não poderão fazer a declaração de ausência de movimento econômico. Parágrafo 3º. A emissão da nota fiscal de serviços eletrônico Nota Carioca, obrigatória em decorrência de recebimento de adiantamento, sinal ou pagamento antecipado pela prestação de serviços, inclusive em bens ou direitos, impede a declaração de ausência de movimento econômico para a respectiva competência. Parágrafo 4º. Sem prejuízo do disposto no caput, as corretoras de seguros também farão a declaração de ausência de movimento econômico quando, na respectiva competência, os serviços prestados tenham sido exclusivamente de corretagem de seguros para seguradoras estabelecidas no município do Rio de Janeiro. Artigo 12. Os prestadores de serviços autorizados a emitir a nota carioca: 1. Da escrituração dos livros de registro de utilização de documentos fiscais e termos de ocorrências, modelo 2. Registro de apuração do ISS, modelo 3. Registro de entradas de materiais e serviços de terceiros, o REMAS, modelo 4. Registro de apuração do ISS para a construção civil, o RAPS, modelo 5. Registro de apuração do ISS para instituições financeiras, modelo 8. Parágrafo 1º. Com a dispensa de escrituração no livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrência, modelo 2, de que trata o inciso 1,
A lavatura pela administração tributária de termos e ocorrências endereçados aos prestadores de serviços autorizados a emitir a nota carioca será efetuada por meio de aplicativo referido no artigo 4º. Artigo 12A. As notas fiscais cariocas emitidas e recebidas com indicação de competência, os dados fornecidos para a emissão dos respectivos documentos de arrecadação e a declaração de serviços tomados de que trata o artigo 11, assim como quaisquer outras informações prestadas no sistema da nota carioca, constituirão declarações do sujeito passivo relativamente à sua situação econômica fiscal. Artigo 13. Aplicar-se-ão aos procedimentos relativos à nota carioca, no que couber, as penalidades previstas no artigo 51 do nosso Código Tributário do Município, a Lei 691 de 84. Parágrafo único. Qualquer comprovante que tenha sido emitido em razão de prestação de serviço sem a correspondente emissão de nota carioca poderá vir a ser utilizado como prova de omissão de receita tributária. Artigo 14. Serão oportunamente concedidos incentivos em favor de tomadores de serviços, pessoas naturais, que receberem nota carioca dos respectivos prestadores estabelecidos no município. Parágrafo único. Os incentivos poderão ser de duas modalidades. 1. Concessão de crédito correspondente ao percentual do valor do ISS relativo à nota carioca recebida para fins de abatimento do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU. 2. Realização de sorteio de prêmios. Artigo 15. Fica suspensa integralmente a aplicação do regime de substituição tributária previsto nos artigos 1º a 4º da Lei 1044 de 87. Artigo 16. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, Rio de Janeiro, 11 de maio de 2010. Leitura, junto comigo, professor Wilson Augusto Cortez, do Decreto 32.250, de 11 de maio de 2010, Decreto Carioca, que fala da nota fiscal de serviço eletrônico, a nota carioca. Bons estudos e até a próxima!